entender o funcionamento do cilindro mestre aqui, tá? Este daqui é com o sistema com ABS. Então, como ele tem uma diferença, já nós voltamos nele aqui. Vamos focar primeiramente neste outro aqui, olha, que é qualquer cilindro mestre comum, ou seja, tanto faz ali o diagonal ou cruzado, quanto o sistema convencional, perfeito? Vai ser isso daqui, ó. Então, na verdade, é mais ou menos o desenho que a gente fez lá no quadro, tá? Como é que vai funcionar aqui, ó? São dois êmbolos funcionando em série. Como funcionando em série? Quando você pisa no freio, na verdade, o que acontece? Este primeiro êmbolo aqui vai acionar o outro. Isto simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. No sistema cruzado, este vai mandar óleo, por exemplo, para a roda dianteira, circuito, melhor dizendo, dianteiro, com roda dianteira esquerda e traseira direita, e este outro, as outras duas, tá certo? Neste caso aqui, como eu tenho um êmbolo para circuito dianteiro, outro para circuito traseiro, então aqui, ao pisar no freio, este êmbolo manda óleo para as duas rodas dianteiras, este mandará óleo para as duas traseiras. Perfeito? Eu tenho a chamada gacheta primária de pressão, gacheta secundária, que vai estar vedando. Agora aqui nós temos duas câmaras, tá? Câmara de pressão e câmara de compensação. Deixa eu só colocar aqui. Então nós temos câmara de pressão. YouTube? Vai colocar no YouTube ou não? Fala. Tamanho. Compensação. Felicidade para pagar agora. Qual é a marca? Rider, não? Porra, essa aí. Feito? Bom, quando nós falamos em câmara de pressão, na verdade são duas. Circuito duplo, é lógico, então nós teremos duas câmaras de pressão. Perfeito? Câmara de pressão responsável pelo envio, então pressurização do óleo até as rodas. Tá? Então, observe a posição dessa gacheta e a posição dessa gacheta. Ok? Quando você pisa, o que vai acontecer? Na verdade, o óleo que está nessa região aqui, ele vai pressionar essa aba para trás. Essa aba vai ser pressionada contra quem? A parede do cilindro. Essa pressão impede o vazamento de óleo da câmara de pressão para a câmara de compensação. Ou seja, o óleo daqui não passa para cá. Barra passagem. Exatamente, não pode passar. Vai haver uma situação que isso pode acontecer? Sim, quando nós falamos lá de quando o cilindro mestre apresenta vazamento. O vazamento interno dele é isso daqui, ó. Então, ou seja, pisei, o óleo desta câmara passa para cá. Qual vai ser o sintoma, qual vai ser o comportamento? Você vai pisar no freio e aí o pedal começa gradativamente abaixando sozinho. Eu tiro o pé, piso de novo, alguns segundos ele começa a fazer isso novamente. Isso porque, como o óleo ou fluido está passando desta câmara para cá, ele está abrindo espaço aqui para que os êmbolos avancem. Perfeito? Numa manutenção tem como trocar só a gacheta ou não? No passado até existia. Hoje você tem ainda a opção de trocar o chamado reparo, que seria tudo isso daqui. Perfeito? Agora, eu vou trocar o reparo se, veja bem, se as condições do cilindro forem favoráveis. Como assim? Eu observar aqui e não existir oxidação, a parede não está enferrujada, ele não tem desgaste. Então aí você pode eventualmente até arriscar fazer uma troca só do reparo. Agora, se a parede se apresenta já oxidada, com desgaste, você vai pôr um reparo novo, ele vai funcionar por algum tempo. Pouco. Logo vai voltar o mesmo problema outra vez.
Perfeito? Então, constatou-se que a parede do cilindro não apresenta condições, substitui o cilindro completo. Bom, na substituição do reparo, observar atentamente o seguinte. Lá embaixo, lá na oficina, a gente vai fazer essa demonstração. Aqui é um pouco inviável. Com o cilindro montado numa morsa, o que eu faço? Eu ponho 2 arames finos nesses orifícios de alívio. Ao pressionar o êmbolo, vocês vão ver que os 2 arames movimentam ao mesmo tempo, provando que é simultâneo o funcionamento dele. Perfeito? O que você vai ter que observar? Muito cuidado, muita atenção no seguinte: o reparo que você vai comprar, que você vai adquirir, ele tem que ter exatamente a mesma dimensão, tanto aqui quanto desse outro. Como assim? Eu não posso ter um pistão ou um êmbolo em que essa gacheta está alguns centésimos avançando para frente. Bom, se ela tiver alguns centésimos avançando aqui para frente, o que vai acontecer? Essa gacheta já vai ficar obstruindo o orifício de alívio. Então, na prática, ela fica um pouquinho antes do orifício de alívio. A hora que você pisa no freio, na verdade, parte do óleo retorna para o reservatório. Certo? Se isso não acontecesse, eu teria já uma pressão grande já de imediato ali ao pisar no freio. Tá certo? Então, pode observar que todo carro, ao acionar o freio, o pedal desce um pouquinho, porque parte do óleo retornou. Agora, quando a gacheta obstrui já esse orifício, aí então sim eu tenho pressão total no sistema. Perfeito? Esse é um defeito que acontece com frequência, esse vazamento, ou não? É difícil? Não, na verdade, com o tempo. Né? Com o tempo isso vai acontecer. Eu tenho a fadiga normal, ou desgaste normal da gacheta. Agora, lembra que o fluido tem que ser trocado em tempos regulares. Perfeito? Cada fabricante vai determinar um tempo, tá? Cada fabricante vai determinar um tempo para isso. Normalmente, em quilômetros, de repente 10 mil, 20 mil quilômetros, vai variar de fabricante para fabricante, ou um ano. Está quase 100 mil já. Tá? Um ano. Ou um ano, Ai, ai, ai. geralmente. Já tem 10. Tá? Basta dar uma verificada, né, uma consultada para saber qual é a recomendação do respectivo veículo. Mas em média é mais ou menos isso daí. Por que o óleo vai contaminar? Hidroscopia. Devido ao fenômeno da higroscopia. Certo? Ou seja, a absorção da umidade do ar aqui pelo óleo do freio, ele vai contaminando o fluido. O resultado, essa, vamos dizer, água que vai se incorporando a ele é que vai provocar essa ferrugem que vai acontecer na parede do cilindro. Bom, com isso ele vai perder eficiência. Mas se leva tempo para acontecer. Olha, não é muito tempo não, por isso que se recomenda ali esse prazo relativamente curto, em termos de ano ou quilometragem para a troca do óleo de freio. Certo? Quando você leva muito tempo, se você observar, o estado do óleo, ele está num estado deplorável. Está preto. Feio, preto, às vezes até fedido. Tá? Então, ou seja, ele praticamente não resiste mais à ação ou à finalidade que ele é destinado. E aí, muitas vezes, o que acontece? Um uso intenso, um uso mais prolongado, um uso mais forte do freio, vai provocar aquecimento das pastilhas, do disco, e essa temperatura transfere-se ao fluido. Perfeito? Mesma coisa lá das lonas. Então eu tenho a temperatura do fluido sendo elevada. Bom, quando ele está com o óleo DOT 3, o ponto de ebulição dele é em torno aí de 200, 205 graus. Perfeito? Dependendo da quantidade da contaminação que ele sofre aqui, esse ponto de ebulição baixa drasticamente. Baixa muito. Então, de forma que qualquer uso um pouco mais intenso, o freio vai perder as suas características, ou vai perder a eficiência dele. Tá? Ou seja, ele atinge um ponto de fadiga
tal que o carro já não segura mais. Usa um pouco mais, aí você tem formação de bolha, o pedal fica xoxo, pisa, não segura, correto? Pode acontecer se você correr mesmo para testar o freio e arrastar só uma roda da frente, não arrastar Pode acontecer. Bom, se isso acontece, eu tenho que verificar por que não está travando as duas. Normalmente, a tendência tem que ser igual, né? A tendência de eu, num teste, de uma simulação dessa, é travar as duas dianteiras. Perfeito? As traseiras não vão travar e nós vamos ver depois exatamente o porquê que isso acontece. Correto? Não só do flexível. Na verdade, nós vamos ter normalmente ali ou o corretor de frenagem ou válvula equalizadora, que vai limitar essa pressão, por questões de segurança. Mas depois a gente vê isso dali. Certo? Então, no cilindro convencional ou paralelo, ou então no sistema cruzado ou diagonal, vai ser da mesma forma aqui. Tá certo? Então, quando você pisa no freio, correto? O pedal avança, os êmbolos vão, as sapatas se abrem, perfeito? Para fazer a frenagem. Tirei o pé do freio. Aí vocês viram a ação das molas de recuperação. O que elas fazem? Sapato retorna. Puxa a sapata de volta, empurram os êmbolos lá do cilindro de roda, que faz esse óleo voltar aqui para o cilindro mestre. Perfeito? Como esses êmbolos estão em posição de repouso, o óleo vem e entra pelo orifício de alívio e retorna ao reservatório. Certo? Isso no sistema convencional, hidráulico convencional. Agora, por isso que eu tenho que tomar cuidado com a dimensão do cilindro, porque se ele ficar obstruindo esse pequeno furo de alívio aqui, você pisa, hora que o óleo tem que retornar, ele não volta. E aí o que vai acontecer com as rodas? Vão ficar presas. Certo? Você vai ter ali pelo menos 2 rodas presas. Então por isso que eu tenho que tomar cuidado com esse detalhe. Se tiver maior e forte, com a tesoura. Vai ficar mais eficiente, é melhor trocar tudo mesmo. Exatamente. Hoje, na verdade, se você for ver questão de custo, Até velho. de mão de obra, custo dessas peças hoje, é muito mais seguro, você já põe a peça nova. Quanto que sai um kit desse aí, desse reparo aí?